Vamos lá então, pessoal, para a última parte da nossa aula de RNA, né, de transcrição. Aqui eu denominei essa aula como pós-processamento, porque é o que vai acontecer com o DNA, com o RNA, assim que ele acaba de ser transcrito. Ele precisa ser preparado, ele precisa ser amadurecido para poder executar sua função, quer seja a transcrição, quer seja a tradução, quer seja a regulação da expressão de um gene, ou do splice, ou qualquer que seja a sua função. Ele precisa amadurecer. Bora lá. Ó, e esse processo todo, né, vai acontecer praticamente 90% dele dentro do núcleo. Só um pedacinho dele vai for no citoplasma. E aqui dentro do núcleo, né, depois que ele for transcrito, né? Ele é transcrito a partir do DNA. Esse RNA, ele vai ser exportado, ele vai sair do núcleo por esse polo nuclear. Mas antes dele sair pelo polo nuclear, ele precisa pedir para o papai e para a mamãe. Mãe, pode sair? Pai, posso ir para balada? Entendeu? Ou seja, ele vai ter que sofrer um amadurecimento e, se ele tiver maduro o suficiente, responsabilidade para voltar às 10 da noite, aí sim o poro nuclear, né, o núcleo vai permitir a exportação dele. Então ele vai ser fabricado e amadurecido aqui dentro. Se ele tiver maduro, se ele for responsável, se ele tiver tudo certinho, aí ele sai do núcleo e termina o amadurecimento dele um pedacinho só ali fora. Vamos ver que história é essa de amadurecimento. Bom, aqui nós temos uma representação da RNA polimerase, né? E essas três bolinhas coloridas aqui, né, verde, marrom e azul, elas representam três estruturas que são adicionadas ao RNA. Né? Uma chama fator de capeamento, outra chama fator de splice e a outra chama fator de poliadenilação. Esses fatores são inseridos na molécula de RNA à medida que ela é produzida. O fator de capeamento, ele funciona como o nome mesmo fala, é como se fosse uma capa, ele fica numa extremidade do RNA. Na outra extremidade fica o fator de poliadenilação, que é o quê? Uma sequência de adeninas muito grande. Né? E esses dois fatores, o de adenina e o de capeamento, servem tanto para proteger a molécula, né? Porque as extremidades ficam protegidas, elas não podem ser degradadas, né? Ele não pode ser destruído a partir das suas extremidades, ele não pode reagir a partir das suas extremidades com nenhuma substância ali no citoplasma, né? Porque você sabe, a noite é cheia de perigos, né? Então, a hora que o RNA sai lá, ele pode encontrar uma coisa assim, ficar apaixonado, encontrar numa molécula, grudar na molécula e ficar lá, vou ficar aqui, não vou voltar para casa, né? Então, para ele fazer todo o processamento dele, precisa ser protegido. Né? Então, a mamãe põe ele debaixo da asa, ou seja, coloca os fatores de capeamento numa ponta e de poliadenilação na outra, para proteger as extremidades. E no meio, bota os fatores de splice. O splice, já já você vai entender o que ele significa. Por enquanto, ainda não dá para explicar. Mas entenda que esse fator de splice vai ser colocado bem em várias partes no meio dele, certo? Vamos entender primeiro essas duas extremidades. Ó, aqui é o cap, aqui é a cauda poliar. Muito simples. Cauda poliar de 150 a 250 adeninas, né? E serve para quê? Para proteger essa extremidade. Na outra, o cap, que é essa molécula grande aqui. Essa molécula grande aqui. Aqui é a cadeia, né, de RNA, que é o RNA. Né? Açúcar fosfato, aqui é o açúcar fosfato, aqui é a base nitrogenada, aqui é a base nitrogenada, tipo uracila, né? Adenina, aqui o esqueleto fosfato, e aqui, como é aqui na ponta, em vez de ter simplesmente um fosfato igual está aqui, ó, ele tem toda essa estrutura aqui, que envolve várias moléculas aqui, um açúcar, uma pentose, uma guanosina, um metil, 3-fosfato, e aí por aí vai, mas não precisa do detalhe bioquímico aqui não. Só entenda que esse cap, assim como a cauda poliar, vão proteger as extremidades da molécula de RNA, certo? E eles estão, ó, além da região codificadora. O que é a sequência codificadora? Essa sequência codificadora, ela vai formar uma proteína ou ela vai ter uma função, certo? Essa não codificadora, ela vai ser removida pelo quê? Pelo splicing. Já já a gente vai ver que é esse splicing. Esse tão famoso splicing. Muito famoso, né? Todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar dele já, né? Aqui é uma característica importante antes de falar do splice, que o que justifica o splice é a diferença entre os genes do procarioto e do eucarioto. Né? Os genes do procarioto, você tem um iniciador e ele é contínuo. Tá vendo? Começa aqui, termina aqui, tem a sequência aqui, isso aqui gira uma proteína.
No eucarioto, o nosso gene, ele começa, mas aí que ele passa a ter uma sequência que não será codificada, que a gente chama de intron. Como assim, professor? Veja, você tem uma sequência de DNA aqui que vai gerar um RNA, certo? E esse RNA proveniente desse pedacinho aqui, ó, vai gerar uma proteína, parte de uma proteína, né? Uma sequência de nucleotídeos vai gerar uma sequência de aminoácidos. E esse aqui, esse não. Porque esse aqui não é codificado. Aí, e como é que faz? Aí, ele fabrica o RNA desse e desse, desse e desse, desse e desse, desse. Fabrica contínuo aqui, certo? Só que todo o RNA referente aos introns, ele será removido pelo processo de splicing. Aí o splice vem com uma tesourinha, ó, corta aqui e junta esse com esse. A mesma coisa aqui, 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 aqui. Dessa forma, o nosso gene vai ficar contínuo. Vai formar um RNA que é esse que é o complementar desse código genético aqui, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, certo? E todo processo, todo esse RNA produzido a partir do intron será simplesmente removido pelo processo de splicing. Aqui está mostrando as características do nosso gene. Mas para você ter uma noção de dimensão, né? Você tem aqui uma parte da hemoglobina, é pequenininho, ó, 2.000 pares de base. Aqui o fator 8, que é o que está a mutação nesse fator 8 que dá a hemofilia, né? Ó, olha como é que é o gene do fator 8. Ele tem um pedaço aqui, outro aqui, tá vendo? Tem 26 fragmentos. E o splice vai ter que tirar toda a parte que está de amarelo, né? A transcrição vai acontecer dessa molécula toda. Vai transcrever tanto o intron quanto o exon, né? O intron quanto o exon. Vai virar uma fita só. Só que essa fita, ela tem transcrito de exon e transcrito de intron. O intron vai ser removido pelo splicing. E o exon você vai montar ele, né? Você recorta aqui e junta esse com esse. Olha aqui. Agora vamos explicar os detalhes desse processo, né? Como é que corta aqui, corta ali junto, né? Bom, você está vendo nesse desenho aqui, ó, o final do exon, tá vendo? Ó? Termina com adenina, guanina, certo? Essas outras sequências aqui são sequências do intron e são chamadas de sequências necessárias para a remoção do intron. Tanto esse AG final do exon, quanto essa sequência de base aqui, tá vendo? E aí, isso aqui significa que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É longo, certo? Pode ser muito longo, somente isso. E lá você vai ter a sequência aqui no meio, também, que indica qual que é o elemento principal do meio. Essa letra A aqui, ó. Essa letra A, ela indica uma base nitrogenada chave no processo de formação do intron. Então tem que ter esse Azinho aqui, tem que ter esse Azinho. Né? E aqui são as outras sequências. Professor, não estou entendendo uma coisa aí. Não é só adenina, citosina, guanina, uracila, E o que é essas outras letras aí? Né, ó, esse N significa que pode ter qualquer base nitrogenada. Né? O Y significa, né, que pode ser o C ou o U. Está escrito aqui embaixo. Ó, o Y significa C ou U. O R significa A ou G. Então, esse aqui é o código do povo da biologia molecular. Eles gostam de falar em código, certo? Então, em vez dele colocar... O que no coletivo vai colocar Y? Por quê? Porque em alguns casos, isso aqui é um C. Em alguns casos, isso aqui é uma citosina. Em outros casos, é uma guanina. Então, ele criou esse Y aqui para dizer que num transcrito pode ser citosina, no outro guanina, mas vai ter sempre esse padrão aqui, certo? Então, vamos retomar nossa ideia aqui, que eu parei para explicar essas letrinhas. Vamos retomar. Então, eu estou falando das sequências necessárias para a remoção do intron. É uma sequência no final do exon, do exon 1, no início do exon 2 e no meio aqui, ó, que tem essa letrinha A aqui, certo? Que é o chamado ponto de forquilha. É aqui que vai acontecer a forquilha. Já já você vai entender essa história de forquilha. Então, o que vai acontecer? No splice, eu vou arrancar toda essa parte amarela que é o intron e vou juntar esse exon 1 com esse exon 2, como está mostrando aqui, ó. Tá vendo? A, G, G, tá vendo? Aqui já é um RNA editado, já sofreu o processo de splice. Esse RNA aqui sim vai ser traduzido ou vai executar sua função de controle do metabolismo, certo? Porque o RNA ele pode ser mensageiro e transcrever ser traduzido em uma proteína, ele pode ser transportador, ele pode ser ribossômico, ou ele pode ser regulador do processo de expressão gênica, certo? Ele pode ter uma função ali. Então, não importa qual a função dele, é o fato que aqui agora ele está pronto. Aqui ele fez 18 anos, aqui ele está maduro, certo? Vamos ver mais detalhes de como esse processo acontece.
Aqui, lembra que eu falei da forquilha? O A é a forquilha por causa disso, ó, porque forma essa forquilha aqui, ó. Tá vendo aqui o exon 1, o exon 2. Primeira coisa, o A ataca essa extremidade aqui, ó. Fala assim, ó, é meu, dá esse brinquedo aí pra mim. Aí, ó, ele pega o próprio intron e fica tudo em casa, ó. Tudo intron aqui, ó, esse coraçãozinho aqui, ó. Eu amo você, intron. O A vem aqui e ataca. Deixa essa extremidade aberta. Essa extremidade aberta, então, ataca aqui no final, tirando completamente o intron e fechando o nosso RNA mensageiro, certo? Isso aqui é o processo de splicing, né? Que você corta em duas etapas. Primeiro, a letra A corta a extremidade esquerda, depois o próprio exon 1 ataca o exon 2, cortando por completo o intron. Então, o intron saiu, né? E ficou só o exon. Então, dessa forma, você fez o quê? Você pegou esse vermelhinho aqui, juntou com esse outro vermelhinho aqui e tirou toda essa parte amarela. E esse vermelhinho ficou junto com esse, né? Se você olhar aqui, ó, a gente pegou esse vermelho aqui, juntou com esse vermelho e tirou esse amarelo. A hora que juntou esse vermelho com esse, a gente passou a ficar parecido com o bacteriano, entendeu? Então, a gente vai fazer isso, ó, vai remover toda essa parte de intron através desse processo aqui. A questão é quem é que faz isso? Isso aí parece que está acontecendo sozinho, que a própria molécula tem vontade, fala, vem cá, como se ela tivesse vida, como se tivesse alma, mas não. Quem é que está trabalhando aqui? Quem está trabalhando aqui a gente chama de maquinaria genética, né? Ou seja, são as proteínas, são as enzimas que executam esse processo, né? É o chamado spliceossomo. Apresenta você, esse aqui é o spliceossomo, prazer em conhecer, tá aqui ó, o spliceossomo. O que é o spliceossomo? É um bando de proteína, o 1, o 2, o 4, o 5, cada uma com nome, um bando. Ah, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. E essas proteínas, elas têm RNA dentro delas, né? Elas são chamadas de SNRNPs, né? Porque SN é small nuclear, ou seja, ela é pequena e mora no núcleo, né? São proteínas, né, ligadas a ribonucleotídeos, né? Então são ribonucleotídeos ligados à proteína, certo? Aqui um ribonucleotídeo ligado à proteína, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. São vários, ó, o 1, o 2, o 4, o 5, o 6, certo? São vários. Então, primeiro você tem o 1 que liga no exon 1, o 2 que liga no exon 2. Liga como? Ah, ele forma esse risquinho vermelho aqui, significa que ele fez um pareamento de bases. Ele pareou com bases. Que base? Essas bases do finalzinho aqui, ó. Por isso que elas são sequências necessárias, tá vendo? Ele prende nessas bases aqui, ó. Prende nessas bases aqui. Certo? Prendeu nas bases, ele faz o quê? Ele dá um subir, fala, fiu, eu não sei subiar. Fiu, fiu, fiu. Vem cá, junta todo mundo aqui. Aí ele chama todos os outros. Aí eles junta tudo aqui e fala, vamos fazer um churrasco, né? E vem aqui e gruda tudo um no outro, tá vendo? E esse conjunto aqui, a interação entre as proteínas, entre eles, vai coordenar, vai comandar o processo de splice, que é isso aqui. Aquele conjunto ali vai cortar aqui, vai juntar aqui, depois vai cortar aqui e vai soltar isso e isso. Quem é que vai executar aquilo? Esses caras aqui, o chamado spliceossomo. No final, tem o splice, sobra aqui, ó, exon 1, exon 2, né? Tá aqui o intron que vai ser jogado fora, certo? Aqui está mostrando uma coisa interessante. Nem sempre tudo são flores. Como assim? Veja, eu expliquei para você, eu falei para você que você tem um exon 1, você tem aqui o intron, corta, junta com o exon 2, corta, junta com o exon 3. Isso acontece às vezes. Professor, o senhor mentiu? Menti. Às vezes isso acontece, como é o caso aqui, ó. Juntou o exon 1 com o 2, com o 3 e formou um RNA mensageiro, que pode ser, formou um RNA que pode ser mensageiro, ribossoma, qualquer um. Mas isso aqui está pronto, está maduro, certo? É o que eu expliquei até agora. Só que nem sempre é assim. Às vezes, ele fala assim, não, eu só quero juntar o 1 com o 2. Perdão, eu só quero juntar o 2 com o 3, eu só juntou esse com esse. Aí eu falo, não, eu quero juntar só o 1 com o 2, entendeu? Então, o mesmo gene pode formar vários RNAs. E aqui dá um choque, né? Por quê? Porque a gente tinha ideia de que um gene dava uma proteína. E não. Um gene, ele pode fazer, a partir do splicing, diferentes RNAs do mesmo gene. Depende como você combina os pedaços do gene. Se você combinar os pedaços do gene 1, 2 e 3, você vai formar, esse RNA vai formar uma proteína. Se você combinar o 2 com o 3, você vai formar esse RNA que vai dar uma outra proteína. E aqui uma outra proteína. Então, um gene pode dar mais de uma proteína? Isso mesmo. Essa é a verdade da vida. Aqui está mostrando o processamento final. Veja bem, quando o RNA é produzido, ele tem a cauda poli A, tem o cap, certo?
O cap está aqui, a cauda poliar está aqui. Existem proteínas aqui no núcleo, né? Tipo papai e mamãe, que você fala, pode sair. Ele vai, deixa eu ver se está certo. Ele, se tiver certo, ele vem e liga uma proteína no cap. Liga uma proteína na cauda poliar. E liga uma outra proteína e alguns exons aqui. Ele liga essas três proteínas aqui, ó. Essa aqui, ó, cor ocre, verde e vermelho, tá vendo? Se não tiver o cap, essa aqui não liga. E ele não sai. O poro nuclear não deixa sair. Então, para o RNA sair, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar, depois de sofrer o splice, ele tem que estar com a proteína que reconheceu o cap, a proteína que reconheceu o poliar e a proteína que reconheceu os exons. Porque se tiver um intro aqui, ela não gruda. Então ele não sofreu o splice incorreto. Então, esse complexo de junção exon, essa proteína ligadora do cap, cauda poliar, todo esse conjunto de proteína aqui é como se fosse um passaporte carimbado, ó, pode viajar. Pode passar. Você sofreu o processo de amadurecimento. Minha filha, você fez 18 anos. Meu filho, minha filha, você fez 18 anos. Pode ir para a balada, voltar às 5 da manhã. Mentira, nenhum pai gosta disso. Nenhum pai vai deixar. Vai querer, né? Não vai querer, mas não vai ter o que fazer, né? Ah, mas eu fiz 18 anos, não adiantou nada. Tem que você ganhar seu próprio dinheiro. Nada a ver com a aula, né? Esquece que eu falei. O interessante é que aqui é mais ou menos parecido com a gente, né? Aqui é um adolescente que está maduro e que quer sair, e o pai verifica se ele está tudo certo e deixa ele sair. Certo? Então não se iluda. Você tem 18 anos? O RNA está maduro? Tá, mas você vai ter que passar pelos controles. Vamos ver se você é responsável para te dar liberdade. Né? Liberdade não é de graça. Certo? Lembra que eu falei que a maior parte do processamento aqui dentro, e é essa mesmo, é o splice. Né? Você coloca a cauda poliar, coloca o cap, faz o splice, coloca o complexo funcional. Isso é verificado aqui pelo complexo nuclear. Tem várias proteínas do complexo nuclear que se ligam aqui, não está mostrando aqui nesse desenho. Outras proteínas que não estão sendo mostradas aqui, que se prendem a esse complexo aqui de proteínas que estão ligadas ao RNA para poder autorizar a passagem aqui. Esse aqui é a alfândega, né? Para você sair do núcleo. Aí sai esse poro é enorme, essa molécula de RNA aqui pode ser grande, né? Então essa estrutura toda passa aqui com a vigilância do complexo nuclear. Se tiver todo mundo, né? Se tiver tudo certo, né? Você fez a lição de casa, você botou o lixo para fora, pode sair, pode ir para o clube. Veja, aqui fora, algumas dessas proteínas são retiradas e outras são substituídas. Para quê? Para controlar o processo de tradução. Para regular quando vai traduzir e o quanto vai traduzir. Entenderam? Esse é o processamento final, certo? Então aqui está uma comparação, para terminar a aula, entre eucarioto e procarioto. Procarioto é very simple, né? É bem mais simples. Você tem aqui o gene, transcreve RNA, traduz a proteína, tudo dentro de um compartimento só, não tem núcleo, é procarioto. Né? Já o eucarioto é mais complicado. Né? Você tem o gene, você transcreve um RNA que tem as sequências complementares tanto do exon quanto do intron. Né? A do exon ficou azul, a do intron ficou amarelo claro. Está aqui. A gente chama de pré-RNA. Esse é o primeiro transcrito, mas aqui dentro do núcleo ele precisa amadurecer, aprender a limpar a casa, botar o lixo para fora, ter responsabilidade, né? Tirar nota, estudar para a prova, principalmente do Valdeci. Então vamos lá, ó. Aí você tem, durante essa fabricação aqui, já tem os fatores de capeamento, cauda poliar e splice. Coloca tudo nele aqui. Veste ele com a fantasia para a festa de Halloween. Bota todos os acessórios, certo? Tá aqui, ó. Cap, cauda poliar e tal. E aí acontece o quê? O splice. Acontece o splice, e aí tem a verificação do splice, coloca as proteínas todas, e aí então ele é exportado. Aqui ele troca algumas proteínas e ele é, enfim, traduzido. Então, essa é a diferença entre o caminho dos eucariotos e o caminho dos procariotos, certo? E é isso aí, pessoal.